bem? Vambora! Hoje nós estamos no capítulo 5 de 1 Crônicas e hoje finalmente a gente vai chegar aí na genealogia dos levitas, né? A gente sabe que a tribo de Levi, ela foi designada, enfim, separada, escolhida para estar ali desenvolvendo os trabalhos de sacerdócio, de louvor, de adoração ao Senhor. E aqui a gente então vai ver sobre essa tribo. Estou ainda no metrô. Fica à vontade, mãe. Boa, bem-vinda, seja bem-vinda. Seja bem-vinda no metrô, coloca aí bem alto. Para quem não tem coragem de falar no metrô, no ônibus, coloca as coisas de Deus bem alto, que dá tudo certo. Tô brincando, gente. Bom, vamos lá. Então, hoje é incrível. São 70 versículos. Eu gostaria de falar algo, mas eu não sei se vai dar tempo. Então, eu gostaria de estar trazendo algo que o Senhor colocou no meu coração esses dias sobre ministros de louvor, né? Mas enfim, vamos ler, vamos tentar entender aqui da melhor maneira possível e se for conveniente a gente fala no final, amém? Amém, Jesus, seja bem-vindo, obrigada por mais uma semana que se inicia, que seja tudo em Tua presença, nós colocamos nossas mentes, nossos ouvidos, nosso coração diante de Ti, te pedimos, fala conosco, nós queremos Te ouvir, nós estamos aqui, sabe Deus, mais uma vez, mais uma semana, Deus, para nos inclinar o nosso louvor, o nosso coração, a nossa mente, para te ouvir, para saber o que o Senhor quer de nós e o que nós podemos te oferecer de melhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Vamos lá. Então, capítulo 6, versículo 1, vai dizer: Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Arão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias e Finéi foi pai de Abissua. Abissua foi pai de Buque, Buque foi pai de Uzi, Uzi foi pai de Zeraías e Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok e Zadok foi pai de Aimaas. Aimaas foi pai de Azarias e Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Então aqui a gente vai ver, iniciando ali, a família de Levi, né, através de Gerson, Coate e Merari, e aí vai até, enfim, vai chegar em todos os sacerdotes que vieram a servir, né, nos reinados, enfim, no templo, e aí até Salomão. E citando aqui Arão, que foi pai de Arão, Moisés e Miriam, que eles então vieram da tribo de Levi, eram levitas aí. E aí no versículo 11 vai dizer: Azarias foi pai de Amariá e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok e Zadok foi pai de Salum. Salum foi pai de Uquias e Uquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías e Seraías foi pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Então aqui, gente, a gente vê que Jeozadaque, ele foi neto de sumo sacerdote, ele foi filho de sumo sacerdote, ele foi pai de sumo sacerdote, mas ele mesmo não chegou a ser sumo sacerdote porque ele foi levado prisioneiro, né? E aí, versículo 16 vai continuar dizendo: Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Arão.
Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate. E Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zera. E Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá. E Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Ebiasaf. E Ebiasaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai. Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão. E Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel mais velho e Abias. Merari foi pai de Mali. Mali foi pai de Libni. Libni foi pai de Simei. Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia. Simeia foi pai de Agias. E Agias foi pai de Asaías. Samuel aqui descrito não é o Samuel que ungiu o rei Davi. Samuel, na verdade, se eu não me engano, ele nem era da descendência de Levi. Se eu não me engano, não, certeza. Então vamos lá, versículo 31. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a arca da aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus antes de o rei Salomão construir o templo. São estes os que ocupavam esse cargo. Aqui então a gente vai ver que o rei Davi, antes de ser construído o templo de Salomão, né, aquela coisa grandiosa, então o rei Davi separou ali algumas pessoas para servirem como músicos na tenda sagrada, na tenda ainda, para sempre estarem ministrando ao Senhor. Agora imagina quando foi o tempo ali de depois que o templo de Salomão ficou pronto, aquela coisa grandiosa, aquele tanto de músico talvez não era mais suficiente e precisava estar crescendo, né? Aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele, sabe? Precisava expandir. E aí vai dizer que do grupo da família de Coate, Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel, Samuel era filho de Eucana, Eucana era filho de Jeroão, Jeroão era filho de Eliel, e Eliel era filho de Toá, Toá era filho de Zuf, Zuf era filho de Eucana, Eucana era filho de Maate, Maate era filho de Amazai. Amazai era filho de Eucana, Eucana era filho de Joel, Joel era filho de Azarias, e Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate, Taate era filho de Assir, Assir era filho de Ebiasaf, e Ebiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Izar, Izar era filho de Coate, Coate era filho de Levi, Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias, e Berequias era filho de Simeia, Simeia era filho de Micael, Micael era filho de Baazeias, e Baazeias era filho de Malquias, Malquias era filho de Etne, Etne era filho de Zera, e Zera era filho de Adaías, Adaías era filho de Etan, Etan era filho de Zima, e Zima era filho de Simei, Simei era filho de Jaate, Jaate era filho de Gerson, e Gerson era filho de Levi. Etan, do grupo de família de Merari, era o regente do terceiro coro. Etan era filho de Quis, e Quis era filho de Abde, e Abde era filho de Maluque. Maluque era filho de Azabias, Azabias era filho de Amazias, e Amazias era filho de Uquias. E Uquias era filho de Anz, e Anz era filho de Bani, e Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali, Mali era filho de Muz, e Muz era filho de Merari, e Merari era filho de Levi. Seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Então, é isso. Quanto mais se expandia, sabe, o Senhor ia dando ali, ia colocando levitas à disposição para estar nesse período integral de adoração a Deus, para estar também cuidando das coisas do templo. Então a gente vê o Senhor cuidando de todas as coisas das quais o pertenciam. E uma das coisas, já entrando no assunto, né,
que eu entendo assim, é que nós precisamos, nós não, né? No caso, os levitas, sabe? Esses condutores da adoração, de pessoas que vão até o centro do coração de Deus, né? Ministros de louvor, eles, a gente, enfim, eles, a gente também, que nós somos servos ali do templo, né? Eu mesmo trabalho em função de, enfim, de bastidores, de estar organizando questão de culto. Então, todos nós devemos, assim, tipo, estar com esse coração de serviço e de sempre buscar, não, eu acho bem interessante uma coisa que a Laura Sogueles fala, que ela fala assim, que em primeiro lugar, a gente precisa conduzir as pessoas, a gente precisa, na verdade, estar focado em Deus, adorando a Deus, ministrando ao Senhor. E, consequentemente, as pessoas verão e as pessoas serão atraídas, sabe? Ou a esse lugar de serviço também, ou, quem sabe, ali é o lugar de quebrantamento pela primeira vez, entrega pela primeira vez. Então, não sei, talvez ficou confuso, mas o que eu tô tentando dizer é que eu toda tarde, antigamente, eu assistia uma, como é que se diz? Uma live que o pessoal lá do, ai meu Deus, eu não vou lembrar agora o nome, Upper Room, da Upper Room, eles fazem, e eles assim, podem não ter ninguém, ou pode ter um monte de gente na sala que eles estão adorando da mesma forma. A sala, ela nunca fecha, ela fica aberta 24 horas por dia, ela nunca fecha. Mas é impressionante que pode estar lotado, ou pode ter ninguém, tipo uma, duas pessoas, o grupo de louvor vai estar lá, a pessoa que está lendo a Bíblia, enfim, né, aqueles... É igual o IHOP também, né, do Michael Bickle, enfim. E aí eles estão lá ministrando ao Senhor 24 horas por dia. E, gente, é impressionante, porque assim, eu acho muito, muito, muito impressionante, porque enquanto eles estão ministrando ao Senhor, dá pra ver que eles estão ministrando ao Senhor. E as pessoas, elas somente são conduzidas até aquele lugar, elas só são atraídas por aquilo que eles estão fazendo. Então, eles não estão preocupados em estar sempre adquirindo gente, chamando a atenção das pessoas, não. Eles estão preocupados em estar deixando. E é exatamente isso que os levitas aqui tinham a obrigação de fazer. Eles tinham a obrigação de ministrar ao Senhor. Se viessem pessoas, glória a Deus. Se não viesse, eles estavam cumprindo os seus deveres. E aí vai continuar no versículo 49. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Finéias e Finéias foi pai de Abissua. Abissua foi pai de Buque, Buque foi pai de Uzi, Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Meraiote, Meraiote foi pai de Amariá e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok e Zadok foi pai de Aimaas. Então, aqui, a família ali de Arão, né, os descendentes de Arão, eles eram responsáveis por estar oferecendo sacrifícios ali em favor do povo. E aí, no versículo 54, para a gente finalizar rapidamente, este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebron, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebron, que era uma das cidades para fugitivos, e a cidade de Jatir, Libnis, Temor, Ilém, Debir, Assã e Bet-Semes, com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens: Geba, Lemete,
e Anatote. Isso dava um total de 13 cidades para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do Oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, família por família. Ao grupo de família de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Aser, Naftali e Manassés do Leste na região de Bassã. Do mesmo modo, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gade e Zebulon foram dadas aos grupos de famílias de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam no território de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagem: Siquém, uma cidade para fugitivos que ficava na região montanhosa, Gezer, Joquemeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon. No território de Manassés do Oeste, eles receberam a cidade de Aner e Bileão com as terras de pastagem que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do Leste, Golã, na região de Bassã e Astarote. No território de Issacar, Quedes, Daberat, Ramote e Anem. No território de Aser, Masal, Abdon, Ucoque e Reobe. No território de Naftali, Quedes, na região da Galiléia, Amon e Kiriataim. Do grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimono e Tabor. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó, Bezer, no planalto Jaza, Quedemote e Mefaate. No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Maanaim, Resbom e Jazer. Pronto, finalizamos o capítulo 6 de 1 Crônicas e aí a gente vê ali as cidades que foram dadas aos levitas, como a gente sabe que a gente leu lá em Levítico. Os levitas, eles não teriam herança, uma posse de uma terra para eles, mas todos os da tribo deveriam estar entregando para eles morarem com suas famílias, pois a única herança que os levitas tinham era o Senhor. E é isso. Deus abençoe, gente. A gente passou um pouquinho do horário. Fiquem com Deus. Boas